Vivian Soares, nascida em 1982 em Caratinga, Minas Gerais, é jornalista e escritora, fruto de uma mistura de poesia, fé e solidão. Formou-se em comunicação social e, movida pelo amor à escrita, dedicou 20 anos reportando para veículos de mídia no Brasil e no exterior, como Valor Econômico, UOL, Euronews. E seu livro de estreia, o romance A Sorte de Não Ser Bonita, nasceu de um coração que ansiava por mais. Atualmente vive em Barcelona, Espanha, de onde sonha diariamente com o Brasil. Amanda Moll é artista visual mineira e desenvolve produtos a partir de suas estampas e quadros. Escreve a newsletter Por Dentro do Ateliê, dá aulas de processo criativo para artistas. Escolheu viver no interior de Minas e seguir uma carreira empreendedora através da arte. Nasceu em 1990, na cidade de Varginha, onde fundou a Brava Galeria. Pensei que escreveria sobre o amor, é o seu primeiro livro de poesia. Stella Mota é professora e escritora, dividindo seu tempo entre Rio de Janeiro e Guarapari, onde encontrou inspiração para se dedicar ainda mais à escrita. É autora dos livros Passo de Dois, escrito em parceria com Marcos Cabral, e O Amor que Me Habita. Também participou de diversas antologias literárias, como a primeira antologia poética do Recanto das Letras e Combiousa, uma autologia. Guarapari, por sinal, é a praia dos mineiros, né? Estamos todos em casa. Ednilson Toledo nasceu em Jacareí, interior de São Paulo, em 1982. Atualmente divide a vida entre a metrópole paulistana e a pequena cidade de Santa Isabel. É sociólogo, programador e professor. Desde 2017 tem publicado em diversas antologias de conto. Em 2019 participou da residência literária da FLIM, em São José dos Campos. Em 2021 foi finalista do concurso da Toca Literária, organizada pelo Marcelino Freire, com seu livro de estreia, Vioral, que está aqui, publicado pela Reformatório. Boa mesa para vocês. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia, pessoal. Quero, antes de tudo, agradecer à Casa Pagã, Clube dos Ficcionistas, a todas as editoras, Saula aí, Cousa, Mereveja, Fábrica de Cânones, Aboio e a Reformatório, que através do Marcelo e da Pérsia aí, que me convidaram. Quero agradecer também ao, a vocês que estão aqui, acordaram cedo, né? Toda essa de madrugada, né, como a gente falou aqui, 9 da manhã, e agradecer as autoras aqui, né, como o próprio Marcelo já anunciou, a Vivian, que tem esse livro aqui, lançado pela editora Reformatório, A Sorte de Não Ser Bonita, a Amanda Moll, que tem esse livro de poesia. Eu pensei que escreveria sobre amor, a gente vai descobrir sobre o que ela escreveu, tá? Ela acha que escreveu sobre amor. E a Estela, O Amor que Me Habita. Então a gente consegue perceber já que tem aí uma relação de amor, de autoestima, né? Que tá nos três livros. E esse é o meu livro de contos via oral que eu lancei também pelo Reformatório. A da Estela é pela Cousa e a da Amanda é pela Miribeja, publicado aí esse ano. Muito obrigado, hein? Então, para começar, eu queria perguntar para vocês, eu sei que é bem difícil falar sobre o próprio livro, né? Mas eu vou pedir para vocês falarem um pouco. Obrigado, hein? Ó, que dono da casa, que abre as portas pra gente sempre aqui. Todas essas artes aqui, ó, ele que faz aqui. Muito obrigado, viu? Valeu pela parceria mais um ano. E então eu queria perguntar para vocês, eu sei que é difícil falar sobre o livro, então eu vou pedir para que vocês contem um pouco sobre o que é o livro de vocês e como surgiu a ideia. Que eu acho que é o mais interessante. De onde saiu, como surgiu, que escrever esse livro. Peço para cada uma pode começar da Vivian para cá, tá bom? Bom, meu livro, eu já tinha esse título na cabeça antes mesmo de ter história, assim, então eu já tinha mais ou menos a ideia de que eu queria um livro com esse título, assim, em nenhum momento eu duvidei disso. Mas o meu livro é um romance de amadurecimento de uma personagem que começa na infância e ela se dá conta de que ela não se encaixa em padrões estéticos, comportamentais, ela está no interior do Brasil, assim,
E conforme ela vai crescendo, ela vai se dando conta do lugar dela no mundo e da própria autoestima dela, do sentimento de pertencer, né, ou não, ao mundo que ela tá. E conforme ela vai amadurecendo através das relações dela, dos contatos que ela tem com outras pessoas, de amores e amizades, ela vai descobrindo esse lugar, né, esse pertencimento, esse olhar sobre si mesma, deixando de se eh, validar pelo olhar do outro e começa a construir sua própria autoestima, seu próprio valor, o seu próprio amor, né, assim, é com isso. Bom, meu livro de poesia, eh, eu sinto que é uma audácia eu ter publicado um livro de poesia, porque eram as minhas poesias de caderno que ficavam do lado da minha cama. É o lugar que eu confessava minhas contradições, meus medos, minhas angústias e camadas que eu não mostrava em outros lugares por não ter chance, por não desejar. E aí eu me vejo num momento da minha vida onde eu preciso fazer uma travessia dolorosa, sozinha, e eu senti que era o momento de eu mostrar essa camada que eu temia um pouco de contradições, de questionamentos, e resolvi me atrever a publicar o livro para viver um processo muito pessoal, assim, de coragem, de entender o que viria depois. Eu tô comparando essa sensação a entrar num avião. Eu tenho muito medo de avião, então é como se eu tivesse feito uma coisa que eu tenho muito medo, mas eu vou vislumbrar coisas que eu ainda não conheço. Então acho que eu escrevi para descobrir o que vem depois. E eu conversei com as meninas e eu tô apavorada, né, mas eu tô apaixonada ao mesmo tempo, então estamos todas, né, é um misto de sentimento, assim, tá sendo apaixonante e desesperador. Acho que bom dia, primeiramente, gratidão imensa, né, à organização da casa e à editora Cousa, especialmente, Saulo Ribeiro, o editor. E eu fiquei pensando, assim, no quanto este espaço, me confere uma estatura diferente da que eu imagino ter, né. É muito bom, isso dá muita alegria e uma responsabilidade imensa, então a gente fica assim. E é a minha segunda experiência com a publicação de um livro. A primeira foi em parceria com um amigo para a editora Ousa também, em que um amigo escreveu as poesias e eu fui escrevendo as prosas para esses poemas, e nisso acabei pensando, né, na publicação de um livro sozinha. A primeira publicação foi em 2018, em 2019, e aí houve a pandemia. Eu com isso nas mãos do Saulo desde 2019, com aqueles poemas em que já havia o mesmo título, O Amor que Lhe Habita. E aí veio a pandemia e tudo ficou tão sem sentido, tão difícil. E o Saulo: "Vamos publicar assim mesmo?" Então eu falei: "Saulo, né, não é hora." E não foi fácil atravessar o deserto, né. A pandemia foi um grande deserto. Aí dizem que a gente sempre entra no deserto sozinho, porque encontra Deus no deserto, né. E foi mais ou menos isso. Eu acho que quando tudo passou, eu comecei a não ver tanto sentido em um projeto pessoal, particular. E foi, né, esse tempo todo amadurecendo e eu senti que houve uma transformação. Eu senti vontade de publicar, no ano passado, através de um grupo de mulheres empreendedoras. Eu falei: "Ai, meu Deus, é agora eu vou." Só que aquele livro que estava nas mãos de Saulo já não fazia tanto sentido para mim, porque justamente esse amor, que era um amor paixão, um amor tão particular, tornou-se um outro tipo de amor. Eu vi que tinha uma história ali. E o livro nasceu assim. Ele tem uma trajetória, são vários tipos de amor. O amor pele, depois o amor pleno, o amor ao outro, amor à palavra. Então eu fui chegando, ampliando essa minha visão do amor. E aí eu fiquei muito feliz com o resultado, espero que vocês gostem, tá? E acho que é isso. Ai, que bom, que bom. Não, eu acho muito legal a gente, ouvir a pessoa falar, por exemplo, né, a Vivian fala que o título vem antes do próprio livro, né. Caramba, né, como que isso pode surgir, né, porque geralmente a gente faz ao contrário. Mas aí, aproveitando
aqui, Estela, daí a gente volta daqui para lá. Eu sinto no seu livro, você fala dessa questão de vários amores, né? E tem uma relação também com o Rio de Janeiro ali. Tem alguns textos, né? Algumas poesias que tem ali. Como você mesmo escreve, é um Rio de Janeiro que agoniza, né? Mas existe essa relação de amor com ele, mas também de sofrimento. E você encontra também o amor ali em alguns pontos, na luz de um vagalume, né? Nesse sentido. Como que foi para você descrever isso? Bom, agora aqui eu vou escrever algo que tá me afetando mais, de uma forma não tão legal, e aí agora eu vou meio que equilibrar. Como que vocês elencou, né, foi fazendo essa forma das poesias? Na verdade, para mim, a poesia tem de uma forma muito diferente da prosa. Prosa, eu posso pegar um poema, posso pegar qualquer coisa e vou escrever. Assim, é um racional. Poesia tem. Então, tem um poema chamado Choro do Avião, que eu escrevi no avião, né? Me lembrando das palavras do povo. E assim, que realmente quem mora no Rio de Janeiro, quando falam assim, ah, mas você mora no Rio de Janeiro? Aí eu pergunto assim, mas de que Rio de Janeiro você está falando? Né? Porque a gente hoje no Rio não sabe por onde passar. Então eu tive isso para nós que estamos vivendo na cidade, com todas as suas alegrias e todos os seus as suas contradições, né. Então essa relação e aí isso bem, então a poesia geralmente é assim, até brinco, tem um poema que não está no livro, mas já sei, a poesia me tira do ordinário, né, me sequestra do ordinário. E aí os meus meninos ficam assim: "Onde nós estamos?", né. É um pouco isso, né, a gente sabe, isso sai dali depois que passou. Então é um pouco esse processo, e é esse sofrimento dele. E aí a gente registra respira. Acho que é isso. Ah, que legal. Realmente, essa contradição, ele tá bem colocada na poesia. Eu consegui perceber na hora que eu estava lendo, assim, do tipo, como o Rio de Janeiro tem essa relação de amor e de sofrimento mesmo com a cidade, né? E aí, Amanda, você falou, ó, a pergunta nem era essa, mas você falou aí que você quis mostrar algo, né? Um lado seu, assim, né? Quis colocar isso para o mundo e você começa o livro com uma poesia que fala assim: "Ao contrário do que pensa, nem tudo que escrevo é sobre mim". Eu achei muito interessante essa relação, porque você diz que não fala, quer dizer, o eu lírico diz: "Eu não falo sobre mim", mas é sobre si de uma outra forma, né. Eu percebi isso. Como que foi para você ter essa noção: "Ah, legal, agora eu vou colocar isso na poesia e eu vou colocar esse eu lírico para o mundo", porque é uma forma da gente se expor através do eu lírico, por mais que a o eu lírico é uma coisa, a autora é outra. Mas como que foi para você escrever isso e falar: "Ah, legal, agora vai para o mundo"? Eu me senti um pouco blefadora, porque em alguns momentos parece que eu confesso que sou eu ali, em outros momentos eu disfarço que eu não sou. No fundo, eu tô ali, nua. Mas eu acho que não fica tão claro em todos os poemas se eu tô brincando com isso ou se eu tô escancarando isso. Eu quis de alguma forma propor talvez até uma reinvenção do que acham que eu sou, porque mesmo que eu colocasse ali com detalhes quem eu acho que eu sou, é a minha ilusão sobre quem eu acho que eu sou, como as pessoas podem me ver, nunca vai ser o que é. E eu gosto da sensação de imaginar que alguém pode ler e se ver ali, naquela criatura que pode ser eu ou não. Mas de forma muito sincera, assim, eu tenho a sensação que quase todos são sobre mim. Mas eu já recebi, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem da minha melhor amiga, porque eu estou muito, tocada com as pessoas que me conhecem e estão me lendo. Meus pais nunca me leram, meus amigos mais próximos não sabiam que eu escrevia. Então eles leem, eles falam: "Ah, olha, você mesma". Ou então: "Menina, você citou a gente". Eu citei minhas melhores amigas de infância num poema, ela ficou super emocionada. Eu acho uma grande brincadeira o que a poesia faz. No fundo, eu sinto que eu estou blefando, me confessando, entregando um pouco, mentindo, brincando, parece um grande game. Não sei se eu tô louca, mas é assim que eu me vejo escrevendo. Não, é muito legal isso. Você falou sobre blefar, né, você também fala sobre canastra, que eu achei bem legal isso da gente
Porque Jogar baralho. eu percebi. Deu para perceber pelos textos, mas a gente vai chegar nisso. Aí, Vivian, sobre o seu livro, o que eu achei muito interessante, como você falou, né? Ela tem uma relação, sua personagem, que eu não vou falar o nome, que é toda a história. E o nome é perfeito, assim. Olha, inclusive eu falo para vocês, leiam as três livros esplêndidos. Nossa, eu amei, tá? Recomendo. Depois vocês já passam ali, tem ali, as lojinhas estão aqui. Mas você fala, a sua personagem, a protagonista, ela realmente tem uma mudança do começo, né, até o final. E eu acho que uma questão que está muito forte nessa relação de pertencimento e de ganho e autoestima, assim, né, e de liberdade mesmo, é a localidade. Ela sai de uma vila e passa por uma cidade um pouco maior e termina numa capital. E ali ela não é vista, e isso é outro jogo para ela, né? Quando ela deixa de ser vista, ela ganha liberdade, ela ganha uma autoestima. Como que você elaborou isso do tipo, eu vou fazer ela saindo daqui, terminando aqui, ou isso foi natural? Como que isso surgiu? Eu acho que desde o princípio eu trabalhei muito com a questão da invisibilidade, né. Então, enquanto na vila ela se sentia invisível por outros motivos, que ela não pertencia àquele lugar, ela não se sentia pertencente, ela não se sentia vista porque ela era muito diferente do que se esperava que ela fosse, e ela sofre com essa invisibilidade. Na metrópole, quando ela vai, ela curte essa invisibilidade, porque ela é parte de uma massa invisível e aquilo liberta muito ela, porque ela não tem mais aqueles olhos da cidade pequena olhando para ela o tempo todo e não vendo quem ela é. Eu acho que todo mundo que viveu numa cidade grande tem essa experiência da invisibilidade, de você estar no meio daquela e isso pode ser horrível para muita gente, mas pode ser muito libertador. Eu acho que é mais libertador, assim, do que horrível. Então isso veio naturalmente, assim, eu acho que veio de uma percepção, claro, pessoal minha, assim, que quando eu me mudei para uma cidade grande, a primeira coisa que me tocou foi isso, que ninguém tá nem aí para mim, sabe, assim, e isso é muito bom. Eh mas eu acho que é um sentimento universal também, assim, isso que eu também quis trabalhar muito no romance, assim, como esse sentimento de invisibilidade ele pode ser universal para mulheres, mas para homens e outras pessoas também, assim, como que você, eh, supera e transforma a questão da invisibilidade de uma maneira positiva, eu acho. Ai, que legal. Não, realmente, eu percebi, assim, é muito visível isso, né? Principalmente no fechamento, assim. Eu fiquei até aliviado, assim, por causa dessa angústia que estava, né, nas costas dela. Chega na capital, então eu achei muito interessante isso. E aí eu vou aproveitar, inclusive, que a minha amiga Dania Reis chegou aqui e ela tem um livro muito, muito legal que se chama Para Mulheres que o não traçado têm coragem. E eu queria perguntar para vocês, porque ela fala sobre a síndrome da impostora, né? E de como que é se colocar como autora mesmo, né? Esse nome para si. Então eu queria perguntar primeiro, nesse processo desse livro que vocês escreveram, qual foi o maior desafio, né? Quando que a impostora bateu ali e disse, olha, você não precisa fazer isso, vai fazer outra coisa, né? De onde vocês tiraram coragem para continuar o projeto e colocar o filho para o mundo? Pode começar de lá para cá. Eu não tive impostora não, viu. Uou, Não uou! tive não, eu estava super preparada, eu tenho certeza que Ótimo. mas eu acho que o processo mais difícil é o que você falou, é de desnudar-se, né, assim, porque por mais que você tenha ali um eu lírico, né, que você tenha ali uma personagem, não tem como, assim, você ser mulher e escrever uma personagem mulher, no caso, é se expor, né. Então eu acho que foi um processo emocional difícil, assim, porque, a personagem tem emoções muito intensas, ela passa por experiências muito fortes, então isso me afetou durante o processo criativo muito, assim, eu fiquei meio, desculpa a palavra, meio descaralhada, assim.
Mas eu acho que foi lindo, assim, também. Passar por um túnel e sair diferente, engrandecida, assim. Mas impostora eu não tive, não. Ó, eu estive com a Vivian até o momento que a caixa chegou no ateliê, eu abri e vi. Estava muito divertida, apaixonante, me senti corajosa, uau, eu escrevi, isso vai chegar no mundo. Quando eu peguei o livro e eu, nossa, minhas tias vão me ler. Por um momento eu fiquei assim, por que eu tô publicando um livro? Por que eu não quero estar pintando meus quadros, que eu já faço? Mas eu tenho uma relação de romper um atrevimento, assim, muito prazerosa. Eu vim falando isso com o Thales no caminho. Eu falei, nossa, eu tô super ansiosa, eu vou entrar no avião, é como se eu fosse fazer uma viagem. E é isso, eu me sinto corajosa no momento que eu tô quase me boicotando, quase desistindo, sentindo ansiedade na barriga e faço a coisa. Aí eu me sinto muito corajosa. Então, acho que eu não me boicotei até ver a caixa e depois eu precisei de coragem. Quando eu vi a caixa, entendi que era real. Eu tô vivendo essa coragem agora. Eu acho que foi fácil escrever, foi fácil imaginar o livro, eh, ver minhas poesias sendo lidas pelo João. Eu, quando estava organizando o livro, todo o processo, eu achei tudo muito apaixonante. Eu falava com ele, João, isso é muito lindo. Tô encantada. Quando eu peguei o livro, eu precisei de coragem. Eu acho que eu tô encarando a minha coragem de frente agora, aqui, ó, nesse momento. Mas tá sendo incrível, incrível. Eu adorei a história do avião, é isso mesmo. Como a publicação veio de uma forma muito diferente para mim, quando, eu estava em parceria com um amigo, né, primeiro livro, eu primeiro tinha escrito o prefácio para um livro de poemas dele e começamos a brincar, eu mandando prosa para as poesias, ele: "Eu não estou entendendo isso aqui não, escreve, o que que é isso?". E o livro veio, nasceu assim de uma forma muito espontânea. Quando foi para publicar o meu primeiro livro, já aquilo tudo já começou a ter um peso muito diferente, né, como eu falei, veio a pandemia. E eu sou, professora da rede municipal do Rio de Janeiro, eu me aposentei, mas eu continuo, né, a escola não saiu de mim, e assim, estar fora desse lugar, eu acho que é o mais difícil, né. Eu resolvi isso da seguinte maneira: eu sou uma escritora em construção. Eu acho que a gente é isso, né, eu sou professora por vocação, por paixão, pelo exemplo da minha mãe, por tudo que eu vivi mergulhada, porque eu mergulhei no magistério e a gente não consegue olhar para o lado, né. Quem é professor sabe disso, ainda mais na realidade do Rio de Janeiro, que isso atravessa, né, eh, todo toda a minha vida, na verdade. Agora, eh, ao conversar com colegas que também estão mergulhadas na literatura, a maioria professoras, um grupo de mulheres empreendedoras, e entendendo que empreender não é necessariamente você entrar num negócio, mas é você ressignificar a sua vida em relação ao projeto, isso me deu muita coragem. E aí é isso, e eu resolvi dessa forma, eu sou uma escritora em construção, mas é muito difícil esse desnudar-se, né, como, foi falado aqui. Você coloca a culpa todo mundo no eu lírico. É ele que quis fazer isso. Sim. A gente fala que o personagem Nós vamos certo. Você fala: "O personagem quis fazer isso, não fui eu que quis". Você tem o livro de vocês aí na mão, porque eu vou pedir para vocês lerem um trechinho. Pode passar para Vivian. É aqui, você tem o seu? Tem. Eu vou por quê? Porque eu acho que é legal a escritora ler o próprio texto, porque a gente consegue sentir a pulsação, né? Como que é a pontuação, como que é o sentimento do livro. Então, se vocês tiverem já preparadas, quem já está preparado, já tá, já sabe, amor? Ah, tá bom. Olha, eu também não, eu devia ter avisado antes, né? Ó, vou pedir para vocês lerem.
Você já tem aí? Tem? Pode ser, então. Ó, essas marcações que eu fiz fui eu que fiz, tá? Você pode escolher outro momento, tá? Por favor. Eu vou, eu vou começar pelo segundo capítulo, que eu não quero dar spoiler, sabe? E eu acho que ele é um pequeno resumo do que pode vir a ser o livro, assim. Chama-se Um Rosto que Não Incomodava. Nasci sem os atributos que se esperava de uma menina do meu tempo. Não é que eu fosse feia, mas faltava muita coisa para ser bonita. Eu era um rosto esquecível, não incomodava nem chamava atenção. Um nariz que escapou por muito pouco de ser adunco, uma boca que quase podia ser fina, coroada por uma teimosa coleção de pelinhos. Uns olhos que talvez fossem meio grandes, uma testa sem ternura. Nasci em uma vila insípida, em uma região desconhecida de um estado famoso por suas belas montanhas, fazendas e história colonial. Uma zona de transição entre a pobreza rural e o progresso urbano, um limbo entre o barro e o cinza. Mas ainda assim, eu pensava, quando pequena, que a minha vila era o centro do mundo. As lições de casa me fizeram crer que aquelas palmeiras circundando a praça central, a catedral bem no meio, uma grande pedra desnuda no horizonte, fazendo as vezes de montanha, era um sinônimo de beleza, com B maiúsculo. O que me envaidecia quando vinham tios e primos da cidade grande, pobres parentes, sem palmeiras nem pedras especiais. Era uma ilusão. A vila, assim como eu, nunca foi bela, exceto talvez pelas altas palmeiras das quais tínhamos tanto orgulho. Os primos, que nos visitavam meio forçados pelas obrigações familiares, se entediavam logo com a lentidão da vida. Nessas visitas, eu me dava conta do mundo lá fora, de todas as possibilidades de uma cidade, mesmo as mais simples, como uma máquina de Coca-Cola ou um drive-thru do McDonald's. Parecia um sonho tecnológico muito distante, praticamente inalcançável. Foi ainda pequena, nas brincadeiras com esses mesmos primos que vinham de longe, que comecei a perceber nesgas de invisibilidade. Quando me ignoravam, ao sair para tomar um sorvete, ou nos jogos em que treinavam beijos clandestinos, dos quais eu sempre ficava de fora. Nas crises de riso quando tentava me maquiar ou domar o cabelo em um penteado novo. Nas caras de sarcasmo quando eu confessava gostar de um menino da escola. Quando os primos se iam, porém, essas portas seguiam fechadas para mim. Na escola, na igreja ou no grupo de meninas que estudavam piano. O mesmo sarcasmo, o mesmo riso. Mas o que doía ainda mais era ser ignorado. No começo, ao sentir essas dores, eu sempre corria para os braços da minha mãe. Éramos só nós e um pai distante que passava mais tempo viajando do que ditava o bom senso. Ao sentir-me só, esquecida, eu chorava. Ainda não sabia as palavras certas para descrever o que era aquilo que sentia. A mãe sabia, acho que sabia, mas só acariciava meus cabelos, sem coragem de dizer mais nada. Alô? A gente começa a ter tanta empatia pela personagem. Por favor, Amanda. Eu vou ler o primeiro, porque eu sou indecisa o suficiente para não saber qual eu leio. Então, vou começar com licença poética. Ao contrário do que pensa, nem tudo que escreva sobre mim, e sim sobre você, que emoldura ventos e escapa insônia de noites insípidas. Dança com estranhos, mente como poetisa, não espera a hora de acabar, para se despir inteira como boa atriz. Eu coloquei o inteiro aqui da minha cabeça, gente. Para se despir como boa atriz. Sim para você é sempre não. Negação solene, seu norte é intuição. Brinda sem motivo, acumula blefes, vira a mesa, debocha de canastra limpa. Escrevo quase sempre sobre você, clandestina e indomável, de raiva desproporcional. Miúda, estupidamente forte. Espero que não me leve a mal. A escritora já reescreve o texto enquanto vai lendo, tá vendo? Por favor, Estela. Eu vou ler. Nós falamos aqui sobre a cidade, acabei modificando aqui
porque eu tinha programado, acho que vale a leitura, né? Choro do Avião. O canto da minha alma é triste quando vejo Rio de Janeiro. Como lembrar o tom do samba e não sentir saudade? Muitas e múltiplas, reveladas em sonhos pueris, destruídos pelas misérias de hoje. Sonhos de um Brasil carioca, de amor livre, sem preconceitos. Capital cultural, cheio de bocha, onde jovens guardas perdidos abraçavam baianos novos, novíssimos na dor da opressão primeira, suportada pela esperança de um novo país. Sonhos adolescentes cortados com cerol, em subterrâneos fétidos em condomínios de luxo, onde a podridão desfila no esgoto da crueldade. Tramaram do alto a morte dos nossos meninos e meninas. Sei, de cor e salteado. De longe, a noite abriga o teu passado. Do avião, vejo colares de luzes, caprichos de tua Bahia que em beleza agoniza. És dama dourada de Clint, misteriosa lantejoula em avenida opaca. Tudo parece igual, mas lá embaixo, o Cristo chora, a criança berra, a mãe desfalece ao ver o corpo do filho morto. O cidadão está no cárcere. Na passarela, o samba passou. Passou, e precisamos relembrar a letra e voltar a cantar, nem que seja o lamento do navio e negreiro, para do choro reconhecermos-nos coro, carta, coração, oração, ação, ponte em rio que corre nas veias de todo brasileiro. Muito obrigado. Quando eu li, eu senti essa relação de agonia mesmo, né, do Rio de Janeiro agonizando, né? Agora, vamos começar pela Amanda agora. Amanda, você tem um trabalho lindo de pintora. E aí eu te pergunto, quem que alimenta aqui? A pintora alimenta a escritora alimenta a pintora. Quando acaba a pintora e começa a escritora, ou não, não tem isso. Não tem esse botãozinho de liga e desliga. É tudo a mesma coisa. Como que é essa relação dos trabalhos artísticos? É tudo a mesma coisa, Ed. A minha escritora, que era secreta, ela extravasava um pouco em frases, em estampas de produto, algumas frases das minhas pinturas. E na newsletter, eu escrevia textos mais densos, então ali eu confessava um pouco mais essa escritora, mas eu acho que ela sempre esteve como pano de fundo das minhas pinturas, do meu trabalho com arte, como um chão, um ponto de partida. Parece que eu parto da escrita para imaginar o corpo que a minha série vai ter, então agora eu estou trabalhando uma série de pinturas que ela chama Meu Avesso é Verde Esmeralda. Porque, de alguma forma, terminando de escrever o livro, eu estava visitando os meus avessos e entendendo que eles iriam ganhar um certo protagonismo. Então, eu comecei colocando o nome de uma série. Eu acho que eu estou sempre criando um roteiro para eu acreditar na minha própria história, assim, pra eu ver que aquilo ali tem um certo valor. Eu vejo minha vida muito assim. Eu crio um roteiro na minha cabeça e eu penso, Amanda, vai, sua vida é isso aqui, desenha do jeito que você acredita, que aí as pessoas vão se conectar de alguma forma. Eu não preciso que muita gente se conecte também, eu acredito muito em cada pessoa, já tem muito valor. Mas eu acho que sim, poeta e pintora e designer estão emaranhadas, um puro suco do caos, assim, juntinhos. Ótimo. Vivian, o seu livro, ele tem toda essa relação do tempo, né, dessa personagem, e ele tem, como vocês, né, ouviram, tem uma linearidade e uma forma de escrita muito agradável mesmo. Você começa, eu até vi algumas pessoas comentarem, eu li em um dia, se sentei, né, numa sentada eu li. Como foi, você trabalhou isso mentalmente? Do tipo, eu quero escrever de forma que a pessoa senta e não vai pegar o WhatsApp, não vai pegar o Instagram. Como que foi esse trabalho? Imagina! Como que foi esse trabalho de fazer com que o texto tivesse essa fluidez? Eu acho que essa é a palavra. Ó, assim, eu sou jornalista, né, de formação, então eu acho que, assim, a questão do texto, da fluidez e
do ritmo, assim, é uma coisa que a gente trabalha muito no jornalismo, porque você precisa manter, né, assim, o interesse e a historinha, né, assim, um parágrafo tem que conectar com o outro, sabe, tem umas coisas assim meio técnicas chatinhas, mas ser jornalista eu acho que ajuda, né. Eh, Espera que eu me perdi. Eu vou voltar. Mas não foi intencional não, assim, eu nunca escrevi um romance, né, esse é o meu primeiro romance, eu sempre gostei de escrever poesia e contos, e eu adoro escrever conto, eu tô escrevendo um livro de contos agora. E aí quando eu comecei a escrever esse livro, eu pensei nele como pequenos continhos, assim, cada capítulo sendo um pequeno conto, tanto é que muitos capítulos têm nome de personagens e é um continho sobre aquele personagem. Foi um truque que eu achei para poder conseguir escrever o romance, porque eu achava o romance uma tarefa muito hercúlea, assim, sabe, tipo, não vou conseguir escrever um livro inteiro. Então eu acho que foi um truquinho, assim, que eu usei para ir fazendo essa fluidez através de pequenos contos, e aí deixar no finalzinho sempre aquele como é que chama a palavra que você deixa a pessoa meio no ar, assim, o que que vai acontecer no próximo, né? Coisa de novela, assim, né, tipo, próximos capítulos eu acho que foi isso, assim, não foi uma coisa: "Nossa, vou manter o meu leitor, né, assim, interessado o tempo todo", mas eu acho que eu usei isso como estratégia para que a minha escrita fosse mais fácil, para que, né, o meu trabalho fosse mais fácil, não pensando necessariamente que o leitor ia ficar, eh, curioso, enfim, né. Mas funcionou muito, funcionou muito. Aí, Estela, eu gosto do seu trabalho que você trabalha bastante rimas e aliterações, né? Então tem bastante trabalho de rima, de aliterações. E como que foi, né? Como que foi trabalhar isso? Porque, na minha opinião, por exemplo, se você tem uma poesia mais livre, eu acho, né, legal, tal, mas com você fazer essa relação de rima, na minha opinião, eu ficaria preso. Como que você trabalhou isso? Eu quero trabalhar rima e aliterações aqui. Pois é, como eu falei, gente, às vezes vem inteiro, às vezes eu estou pedalando. É complicado, porque Dia no pedalando. se alguém encontrar o meu celular e conseguir ouvir cheio de áudio, realmente é um pouco até difícil de explicar. Não que não é nada sobrenatural, mas às vezes vem. E aí eu vou trabalhar em casa, né, e de alguma maneira. É diferente de quando eu consigo escrever um conto ou quando eu vou escrever uma crônica. Então tem um romance aí, mas é difícil, né, é uma tarefa gigante, né. Mas a poesia tem assim. Então às vezes vem olha, coisa mais incrível foi quando eu me sentei com a professora Cíntia Barreto, que fez a quarta capa, que escreveu a quarta capa, para fazer uma curadoria que seria realmente publicado nesse novo momento. Eu levei tanto susto, né, porque assim Eh, a questão do que aparecia da Manca, né, como tem sobre Voos e Vozes, o quanto tem do Nordeste dos meus pais ali, né. Quando eu escrevi o tempo inteiro, entre o sagrado e o profano, o quanto da religiosidade estava ali, e às vezes vem sem que eu queira. E aí já está ali e eu procuro harmonizar da melhor maneira possível, não que tenha sido assim de propósito, vou fazer dessa forma. E eu sinto que daqui para frente, a maneira de escrever já está bem diferente do momento que eu publiquei esse livro para cá, né, de 2019 para cá, muita coisa já mudou. Então tem alguns outros livros aí para que vocês vão sentir, tá bom? Que bom, né, já estão respondeu. Eu imagino você pedalando, gravando áudio, assim. E Mas, eu vou depois fazer mais uma pergunta, eu vou abrir para pergunta pessoal, mas tem a escritora mexicana, Cristina Rivera, tem um livro que chama Os Mortos em Dóceis, que ela fala sobre a questão da gente não escrever sozinho, né. Eh, parece que estamos escrevendo, né, só a gente lá na mesa, mas não, tem todo né, uma relação de coisas que a gente leu, né, como ela diz dos mortos, né, que
que nós lemos antes e também o que a gente lê hoje em dia, contemporâneo, né? Inclusive, é uma bandeira que eu levanto. Vamos ler contemporâneos, vamos ler gente viva. Porque aqui, você vai encontrar elas aqui nas ruas aqui de Paraty, que é uma delícia, né? Então, eu quero perguntar para vocês, quais foram as referências, quais são as suas referências e quais as referências para este livro em específico? Porque tem, às vezes você gosta de uma coisa, mas para esse livro eu fui ler outra coisa. Quais são as suas referências? Podemos começar pela Amanda, depois passo para a Estela, depois para a Vivian. E para esse livro específico, se teve alguma referência mais específica? Eu tenho uma poeta mineira que eu sou encantada. Acho que vai ter mais gente que gosta dela, que é a Ana Martins Marques. Mas aí você jogou lá em cima. É golpe baixo. Eu acho ela fascinante. A escrita dela me inspira muito. Roubou muito meu coraçãozinho mineiro ali. Eu acho a poética dela uma coisa inexplicável. Então eu posso dizer que ela foi uma das minhas principais referências e inspirações para escrever. Eu gosto da simplicidade dela, gosto da forma como ela se conecta com os outros escritores quando ela está nas entrevistas, nas mesas. Eu acho ela uma pessoa muito empática, muito interessante. Cláudia Roquette, li durante essa escrita. André Del Fuego, que vai estar aqui hoje. Aqui, ó. Tá aqui. Gente! Tá aqui, inclusive. Fã! Dani, que lerei com o livro autografado. Gente, que honra, olha isso! Só mulher maravilhosa. Foram as 3 leituras que eu estava durante a escrita. E, assim, você vê as mulheres incríveis publicando, como que a gente não vai se atrever, sabe? Entre outras coisas que eu esqueci, claro, que eu não me preparei para essa resposta, mas acho que é isso. Eu estava lendo muita coisa quando eu estava escrevendo, mas eu não sei se essas coisas me influenciaram tanto. Obviamente, eu sou muito influenciada por escritoras mulheres, né? Assim, eu vou citar a Helena Ferrante, é bem clichê, assim, mas eu acho que essa personagem ela tem uma coisa meio. Eu gosto da Virginia Woolf, eu acho que ela me influenciou. A melancolia da personagem, eu acho que tem muito dela ali. Lígia Fagundes Tellix, que eu sou absolutamente apaixonada, Clarice, mas eu não sei se durante o processo de escritura eu tive tanto. Escritura, gente, desculpa, no português tá muito cagado. Eh, eu não sei se eu fui tão influenciada, assim, eu acho que as leituras que vieram antes foram mais importantes do que eu estava lendo no momento, assim. Rubem Fonseca também, que eu sou louca por ele. Mas, eu não, sabe, agora que você falou essa coisa de estar escrevendo e tal, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o que eu estava lendo no momento, eu não sei, eu consegui separar um pouco eh, esse, Ai, que delícia. Queria conseguir separar também. eu Esse consegui, assim, ó. porque eu acho que também era uma fuga para mim, sabe? Assim, na hora que eu não estava aguentando mais esse livro, eu falei, meu Deus, eu preciso sair. Aí eu ia ver comics, assim, eu ia ver graphic novel, eu ia ver, sabe, assim, coisas que não tinham absolutamente nada a ver. Porque eu precisava dessa catarse, assim, também, de outra coisa, sabe, assim. Como a história do livro e a minha história com relação à poesia, ela vem da adolescência até a maturidade, né? Sou uma mulher com quase 60, de 58 anos. Primeiro contato, Vinícius e Pablo Neruda na adolescência. Então aquilo ficou aquele lugar quentinho no meu coração. E agora, minha escritora Luz Clarice, né, na minha vida. E ultimamente, quando eu falo desse processo que eu fui me aproximando de um outro tipo de amor e de uma relação com o mundo que a maturidade me trouxe realmente, uma consciência maior, consciência egoísta. Como não, né? Então é algo assim que eu tento não esquecer de toda a referência que ela traz a respeito da nossa sexualidade, de tudo que é importante que a gente consiga ver para transformar o que a gente quer em isso, hein? Mas isso vai se aproximando de vez a vez. Então, eu vou abrir para perguntas. Alguém
Tem perguntas, a primeira só que demora, depois vem uma atrás da outra. Não, que demora para levantar a mão. Depois que levanta a mão, aí todo mundo começa a levantar a mão. Vou levar para você. Pode, por favor, você fala seu nome e faz a pergunta, tá? Oi, bom dia. Meu nome é Gabriele. Minha pergunta é para a Vivian. Vivian, você é jornalista e o jornalista fala muito sobre fatos, né? O quanto que você falou sobre fatos, o quanto você colocou de ficção e como que você decidia ali no meio da história onde colocar a ficção? E você falou sobre inspirações também, assim, eu li seu livro numa sentada, me lembrou um pouco Mariana Salomão Carrara, da empatia que você cria com o personagem, com a vontade que você tem de fazer de ver o personagem vencer no fim da história, né? O seu livro é claro, ela escreve de outra forma, mas queria só trazer isso assim, para falar um pouco de como você cria uma relação com a pessoa. Parece que você vive ali parte da vida, né, dele. Mas, enfim, me conta um pouquinho dessa separação de ficção, não ficção, se é pensado onde colocar a verdade, né, o que aconteceu com você, com pessoas, né, que estão ali na sua vida e onde colocar a ficção. Obviamente, eu nunca li Mariana Salomão Carrara, eu quero ler. Que você tinha me falado já dela. Eh, obviamente, tem muitas coisas ali que são fatos, mas eu acho que para a construção do arco narrativo, eu tive que fazer escolhas, né, de ficcionais, assim. Eu acho que o mais verdadeiro e não é factual, é verdadeiro no sentido de coisas que aconteceram, é o mundo emocional da personagem, assim. Então isso para mim eu acho que foi o mais real, assim. As escolhas de o que aconteceu, os fatos e tal, eu acho que eles ficam secundários nesse sentido. Eu acho que o universo emocional dela, para mim, é o que eu queria me agarrar mais, assim, na hora que eu construí essa personagem, assim, o que que ela sente, qual que é o mundo interior dela, assim. Eh, os fatos foram escolhas, relativamente frias, assim, para mim, sabe, assim, eu sei que esse personagem tem que fazer esse arco, ele tem que ter a jornada do herói lá, então o momento de queda ali, eu escolhi qual era o que ia acontecer, então acho que eu consegui ser bastante fria nesse sentido, assim, bem jornalista mesmo, assim, tipo, vou por aqui, blá, blá, mas eu acho que em termos de verdade, né, do que você está falando, eu acho que para mim foi mais o mundo interno dela, assim, a verdade está aí, sabe? Os fatos, sinceramente, eu acho que são só secundários, assim, nessa história. Não sei se eu respondo. Ah, nossa, então curso de como a gente tem segurança para escrever assim, mas você fala que você, na hora que você É escreve, só paixão, segurança, né? é só paixão. O personagem. É o personagem, cara. Joga no personagem. Alguém tem mais uma pergunta? Eu vou. Enquanto vocês pensam, mais um? Mais uma? Mas tá Isso, boa. de tentação. Que tipo de sensação que vocês, gostariam de despertar nos leitores de vocês, assim? Porque vocês sentem alguma coisa quando vocês estão escrevendo, assim, o que que vocês acham que quem está lendo ali sinta? As pessoas. Nossa, eu adorei essa pergunta, porque para mim a escrita a minha escrita, tá, não estou falando é exatamente sobre isso, assim, eu quero que as pessoas sintam coisas, não interessa o quê. Eu preciso gerar uma emoção ali, sabe. Se eu não tiver isso, para mim não valeu, sabe. Não é sobre mim, eu acho, assim, sobre o que que eu estou querendo transmitir, na verdade isso não importa muito para mim. Para mim e aí todas as vezes que alguém fala que leu e os meus contos agora eu tô dando para algumas pessoas lerem, eu falo: "O que que você sentiu? Você sentiu nojo? Você sentiu raiva? Você sentiu ódio? Você sentiu" eu quero uma emoção intensa, sabe, porque se não tiver isso pra mim não valeu, assim, né. Eu acho que é isso. Eu acho uma pergunta interessante e difícil também, mas vou arriscar aqui que hoje eu quero que as pessoas que leiam sintam um certo alívio por suas contradições próprias também. Quando eu leio poesia, eu sinto um alívio, um abraço, assim, parece que falo: "Ai, tá tudo bem ser louca, estranha, confusa, contraditória".
errante, mil outras coisas. É tipo um abraço, sabe? Tá tudo certo. É isso aí. E vai piorar. É quase que um alívio. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Bem, outro dia no workshop perguntaram o que a minha escrita poderia resolver. Nada, né? Deixa Pra eu- casa encucada, falei: "Meu Deus, porque não é resolver, né, é provocar reflexão". Eu acho que hoje, cada vez mais, quando eu penso, a respeito de tantas questões importantes, né, que nós estamos vivendo, de tantas lutas no país, luta antirracista, a luta contra qualquer tipo de preconceito. Quando eu olho, que há algo acima, que é a falta de amor que a gente tem entre as pessoas hoje, sabe. Eu acho que tudo resulta disso. Então, o que eu quero é fazer com que as pessoas entendam que o amor é a força mais poderosa que existe no mundo, né. Se a gente conseguir olhar o semelhante de uma outra forma, de entender como humanidade de uma outra forma, a gente se conseguir pensar sobre isso, vai encontrar um caminho. Enquanto isso não acontecer, vai ficar muito difícil. Eu acho que é isso. Mais uma pergunta. Você pode falar seu nome, fazer a pergunta, por favor? Meu nome é Isloane e eu sou de Mato Grosso do Sul. Eu queria perguntar para Amanda, porque você então é pintora, né, uma artista multi, assim, e eu fico pensando na questão da imagem, né? E por que que você acha então que a palavra te desnuda mais do que, por exemplo, a pintura? Assim, eu acho que, né, a palavra também é, né, matéria ali, também cria imagem, e tal. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. E para Vivian eu queria dizer, assim, que, esse título é incrível, né, que essa, como é a sorte de não ser bonita, porque eu já disse essa frase na minha análise. Então, assim, essa coisa de que, nossa, que alívio, né, assim, não ter que já tá, né, no feminino aí, essa era um comentário, assim, que eu achei muito legal. A sua pergunta é boa demais, porque eu tenho pensado muito sobre isso. Eu dei minha cara a tapa na arte desde os 18 anos. Eu empreendo e vendo tudo que eu faço, invento, cada hora eu tô numa fase, entro numa, saio em outra. Não tenho medo algum de precisar juntar Lé com Cré, vou fazer uma outra coisa, vou me reinventar. Me reinventei muitas vezes. E de repente escrever, eu vou usar uma, igual eu falei com as meninas ali, é que é engraçado, eu vou usar essa analogia, assim, como se estivesse revirando minha gaveta de calcinha. Parece que estão mexendo nas minhas coisas, sabe. Eu não entendi ainda por quê, porque é muito novo isso tudo pra mim. Mas mesmo eu dizendo que eu posso estar blefando, que eu posso não estar me entregando inteira, eu me senti muito mais entregue na escrita do que numa pintura de quadro. Parece que a arte visual, que é o meu trabalho, meu ofício principal, ele tem um verniz muito próprio, uma borda muito própria, que me camufla de alguma forma, ou que me entrega sempre na versão aceitável, mais bonita, mais interessante. E não é isso que eu sou. O que eu sou realmente também não é o que meu livro é, mas aqui me entrega mais do que a minha arte visual. É um sentimento estranho e novo para mim. Talvez eu encontre uma resposta mais, consistente no futuro. Talvez porque a palavra seja algo muito da alma, isso que dá-nos ansiedade. Isso que a Estela fala da poesia vir, né, de uma vez, é o que eu sinto também. E é uma coisa tão profunda e tão de dentro que, às vezes, claro, minha pintura também pode ser assim, mas como é o meu ofício principal, muitas vezes ela não vem mais assim. Então eu acho que é um pouco por isso. Pode. Ancora mais, eu acho que pode ser por aí. Vamos descobrir isso juntas. Tô nesse caminho. Então, ó, o Marcelo já tá chegando aqui do meu lado, é porque o horário tá. Ó, eu quero agradecer a vocês, falar que é um privilégio ouvi-las. Eu aprendi muito com essa mesa. Quero agradecer a presença de todos, todas e todes aqui. Eh, Desejo muito sucesso mesmo. O livro de vocês
maravilhoso, maravilhoso mesmo. E os 3 numa sentada, de tão fluido, de tão gostoso que foi. E quero mais uma vez pedir para vocês, leiam Contemporâneos, leiam a Vivian Soares, leiam a Amanda Moll, leiam a Estela Mota, e aqui, estamos aqui, prestigiem a Casa Pagã, tem uma programação maravilhosa aqui e vamos curtir, tá só começando. Obrigado, pessoal. Venham felizes da mesa pela... Exatamente. Uhum. E eu vou aproveitar para agradecer também os nossos apoios da Diálogos e da Gráfica Viena, que sem eles a gente não conseguiria realizar esta casa. Então, presentinho da Gráfica Viena. Valeu, gente. Aí você fala assim, ganha presente, tem que ficar carregando uma sacola por parte.